Olá, pessoal. Eu sou o professor da disciplina de Sociologia e nós vamos começar com a revisão do primeiro ano com o tema principal conflitos agrários no Brasil. Então, a gente vai pegar os conflitos agrários desde a chegada dos europeus ao Brasil, né? Mais precisamente os portugueses. Então, com a chegada dos europeus a essas terras, que já haviam nomes, já haviam sistemas econômicos, sistemas culturais, né? Toda uma riqueza, um sistema de abundância diferenciado daquele que foi vivido na Europa, né? Então, os europeus chegavam aqui e aproveitaram alguns conflitos, assim como eles fizeram em África, aproveitaram alguns conflitos dos povos indígenas para exercer seu domínio, né? E não só foi uma questão de fundo econômico, mas também foi uma questão de domínio ideológico, já que a igreja ela fazia parte deste domínio, né? Com a parte dos jesuítas, dos carmelengos, dos outros tipos de ordem de freis, né? Que chegavam aqui para catequizar os povos indígenas. E essa tática não deu muito certo, então nós vimos um verdadeiro genocídio, né? Que os relatos arqueológicos e antropológicos, históricos, eram que haviam aproximadamente 35 milhões de habitantes já aqui em Pindorama, né, que posteriormente veio a ser chamado de Brasil. E, atualmente, nós não temos nem 2 milhões de indígenas no Brasil. Então, vejam que as consequências históricas elas estão aí para falar, né? Então, nós vamos dar algumas pinçadas e alguns saltos históricos. Agora, nós vamos lá para a parte que o Brasil foi dividido, né? Ele foi loteado, digamos assim, de uma maneira mais superficial, em capitanias. Então, as capitanias, o que eram as capitanias? Foram partes do Brasil que foram divididas e entregues a famílias, né, que tivessem influência e tivessem a capacidade de governar aqueles territórios, né, para que a coroa não perdesse o controle daqueles territórios, né? Então, e aí esse foi o germe do latifúndio no Brasil, foi o primeiro comecinho, né, efervescência dessa cultura. E agora nós vamos dar um pulinho para 1850, que é quando, de fato, foi instituído o latifúndio no Brasil a partir da Lei de Terras, né? E essa Lei de Terras viria a ser modificada lá em 1878, né? 10 anos antes da Lei Áurea ser assinada. E o que tinha de novo nessa Lei de Terras, lá em 1878? A Lei de Terras, em 1878, ela ganhou um parágrafo, né? Um artigo que dizia o seguinte: além do latifúndio já instituído, os negros escravizados não poderiam vir a ter posse da terra. Então, digamos que esse fator foi preponderante e assim já seguia um fluxo histórico de que seriam tidos consequências históricas sociais a partir dali, né? A partir desta feitoria desta lei, né? Então, os conflitos agrários que eles foram se acirrando cada vez mais a partir dessas leis. Primeiramente foram os indígenas, né? Os escravizados, a gente nem comenta a partir desse prisma, porque eles já chegaram aqui para ser escravizados, né? E usados como mercadoria, né? Então vamos, a gente passa, né, 1888, existe uma pressão da Inglaterra à coroa, né? Princesa Isabel ainda tentou recorrer ao exército, mas naquela época estava em voga a questão da liberdade e o exército arregimentou muitas pessoas negras. Então, à época, né, o marechal que a princesa Isabel tentou recorrer, ele disse que não podia perseguir os negros, porque como é que ele ia falar de liberdade para os seus soldados? Então, essa foi a última tentativa dela de conseguir mais um pouquinho de alguns anos de escravatura, né? E fora as ameaças da Inglaterra de bloqueio econômico. Então,
a Lei Áurea ela foi assinada não por causa de uma bondade da burguesia, da classe dominante, mas foi por causa de pressão, né? E principalmente das pressões das revoluções feitas por negros. Já haviam negros intelectuais, advogados, médicos, que faziam diferença na sociedade, principalmente no Nordeste, né? Então, aí, a partir desse contexto, nós já vamos dar outro pulo, né? Nós vamos lá para o conflito que foi gerado a partir do segundo ciclo da borracha, no Acre, que houve uma nova figura histórica chamada de paulistas. Quem eram os paulistas? Os paulistas eram os fazendeiros que vinham da região centro-sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, São Paulo. Então, eles vinham para cá, para o Acre, eram chamados de paulistas, né, e eles vinham para cá, muitas vezes eles compravam terras que já tinham uso capião feito pelos seringueiros, né, que os seringaristas, no declínio da borracha, os seringaristas foram embora, que a maioria deles eram de outros estados, Belém do Pará, Amazonas, né, até o próprio Rio de Janeiro também, e aí eles evadiram, né, e deixaram as terras, porque para eles já era improdutivo, e ficou o seringueiro, né, o seringueiro que já estava adaptado à terra, já tinha identidade com a terra. E com a chegada dos paulistas, houve mais uma tentativa de expropriação por parte, e com incentivo do governo, né? O governo vendia terras de maneira extremamente barata para os paulistas, e os seringueiros se viram pressionados numa situação de calamidade, né? Então, o que os seringueiros eles criaram, né, para poder tentar minorar essa desigualdade que estava crescendo em relação à expropriação das terras, né, de suas terras, né, que agora passavam a ser suas por uso capião, mas não reconhecido pelo Estado, né? Então, com os fazendeiros, a partir da década de 70, né, veio também de fora uma organização chamada de UDR, né, que é a União Democrática Ruralista, e a UDR nada mais era do que uma representação do latifúndio, né, uma associação de latifundiários, e aí eles arregimentavam pessoas para fazer pistolagem, né, grilagem, né? E o sindicato dos seringueiros à época já era organizado, né? E havia uma figura emblemática, né, reconhecida mundialmente aqui no Acre, que era o Chico Mendes, né? Chico Mendes, ele foi obrigado a trabalhar entre 9 e 12 anos de idade, porque seu pai ficou muito adoentado, e ele, como filho mais velho, ele se viu obrigado a fazer isso, que era o que os filhos dos seringueiros faziam, cortar seringa, porque eles não tinham direito a estudar, né? Se eles fossem estudar, os donos do barraco, eles iam perceber que os seringalistas estavam explorando eles de maneira calamitosa, né? De uma maneira cruel. Então, os filhos dos seringueiros eles não tinham direito a estudar. Mas, com esse vai e vem, com esse fluxo de pessoas que vinham do Nordeste, que vinham de outros lugares do Brasil, veio uma figura que lutou na coluna Prestes, chamada Euclides Távora. Euclides Távora, ele viu em Chico Mendes uma luz que de certa forma, o provocou também. Então, ele ensinou Chico Mendes a ler e a escrever, e ensinou Chico Mendes um pouco de história, e um pouco dessa base que Chico Mendes levou para o sindicato, né? Então, a partir daí, Chico Mendes organizou os empates, né? Primeiramente, que uma das causas de sua morte foi que eles conseguiram reaver o seringal Cachoeirinha, conseguiram a demarcação desse seringal para ver uma reserva de habitação dos moradores locais, né, tradicionais, que os seringueiros também entram nessa categoria. E aí, Chico Mendes ele foi morto em 88, né, mas deixou um legado de luta, um legado ideológico, de que é possível, né,
conviver com a natureza e obter riqueza, saber explorar sem destruí-la, né? Então, esses são os dados principais, né, dos conflitos no Acre. E aí a gente vai agora para os movimentos sociais a partir da década de 90, só que um deles foi criado na década de 70 e a gente vai dar esse pulinho voltando, né? E esses movimentos, eles têm muito de formação baseada na luta também de Chico Mendes. Então, vamos primeiramente o CIMI, né? Agora nós vamos seguir uma ordem cronológica. O CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, ele surgiu na década de 1972, né, em plena ditadura militar. Por quê? Porque o CIMI, o governo militar, ele tinha uma tática integralista. O que constituía essa tática? Essa tática, eles diziam o seguinte: nós precisamos agregar os povos indígenas à sociedade urbana. Nós precisamos urbanizar esses povos, porque nós somos todos brasileiros. Mas, na verdade, o que tinha de pano de fundo eles estavam de olho nas riquezas que existem no solo dos povos indígenas, né, que, em sua maioria, vivem em cima de jazidas de metais preciosos e uma série de outras riquezas naturais. Só que o modo de vida e a cultura dos povos indígenas não condiz com o nosso modo de vida urbano, né? Então, já sabe que isso não deu certo por causa disso. E o CIMI surgiu como uma entidade de proteção e fortalecimento político dos povos indígenas, né? E demarcação de terras indígenas e conquistas dessas TIs, né? Dessas terras indígenas. A partir do comecinho da década de 90, mais precisamente em 92, surge o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? O MST ele surge a partir de um conflito conflagrado onde, no interior do Paraná, em Cascavel, morreram vários pequenos agricultores. E aí eles viram, a partir dessa mortandade, a necessidade de se organizar e criar um movimento. Então, aí nasce o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? cujo principal objetivo é fomentar a reforma agrária, né? Distribuição de terras para todos aqueles que queiram trabalhar e ter o seu sustento da terra. Tá bom? E, a partir de uma marcha do MST, em 97, né, que era uma marcha exigindo direitos, né, surge também o movimento MTST, que, a partir dessa marcha, que atravessou várias cidades, viu-se a necessidade de lutar também por moradia nas cidades, por moradias urbanas, o aumento de pessoas morando nas ruas, o aumento de especulação imobiliária. Então, o MST ele surge para fazer a luta que o MST no campo faz, o MTST surge para fazer no meio urbano, né? Lutando pela reforma das cidades, pela uma nova forma de enxergar a urbanização, né? Uma forma também mais ecológica, uma forma com que as pessoas vejam a sociedade mais unificada, menos desigual, né? Um dos principais aspectos do MTST é que as pessoas mais humildes elas também devam morar nas grandes capitais, já que são elas que são construtoras da sociedade, né? No sentido de ser a base. Então, não tem sentido as pessoas trabalharem no centro das cidades e morarem longe, nas periferias. Então, uma das lutas do MTST é isso, né? É a igualdade também de condições a respeito das moradias dignas, né? Então, a revisão do primeiro ano, a parte teórica fica por aqui. Nós vamos resolver, né, umas questões que mais vocês têm dúvidas. A gente separou duas, né? Então, a primeira é quais são as razões de existência dos movimentos sociais, como CIMI, MST e MTST, tá? Vamos lá, nós vamos comentar uma a uma das questões, queridos. Explorar as riquezas dos povos indígenas, tomar terras alheias, invadir casas. Vejam, pessoal, as questões elas estão separadas por ponto e vírgula,
para que elas são orientadas respectivamente aos movimentos citados anteriormente no enunciado, tá bom? Então, essa primeira não é, né? Não condiz com o que a gente reviu agora, anteriormente. Então, essa daqui é eliminada, né? Justamente o contrário. Produzir alimentos transgênicos, grilagem de terra, explorar trabalhadores sem moradia? Não, pelo contrário. A gente viu que o MST ele tem como uma das suas causas a abundância de alimentos produzidos com saúde. Então, o contrário, os alimentos produzidos com saúde e de qualidade são os alimentos orgânicos, né? O MST, ele ocupa terras, ele não grila terras, né? Então, são a partir da lei. A lei determina a ocupação de terras do MST. Tem que ser uma terra devoluta, sem uso, né? Jogada. Então, o movimento ocupa para pressionar o governo para que ele possa demarcar aquelas terras e, assim com os órgãos da assistência técnica devida, para que aquelas pessoas possam trabalhar e viver a sua vida dignamente, né? Letra C, luta e demarcação de terras indígenas, promover a reforma agrária e promover a reforma urbana ou das cidades. É essa, pessoal, porque está claro, né? Parece que as questões tá dada, a questão está dada, mas tem gente ainda que consegue se confundir. Então, vamos lá. De novo, letra C, né? Vamos ler o enunciado novamente. Quais são as razões da existência dos movimentos sociais como CIMI, MST e MTST, respectivamente? O CIMI, ele luta pela demarcação de terras indígenas, principalmente, pelo fortalecimento dos povos indígenas, né? Político. O MST luta para promover a reforma agrária e o MTST luta para promover a reforma urbana ou das cidades. Tá bom? A letra D, vamos ler de novo. Vamos ler de novo, não, perdão. Vamos lê-la para ter certeza de que somente a C está errada. Letra D, catequizar os indígenas, distribuir terras aleatoriamente, fazer riqueza com especulação imobiliária. Primeiro que catequizar os indígenas é o contrário do que o CIMI propõe, né? Como política afirmativa de proteção aos povos indígenas. Distribuir terras aleatoriamente não é, porque o que o MST faz é baseado em lei, né? É baseado no que a lei demanda, justamente para pressionar o governo tem que estar baseado na lei. E fazer riqueza com especulação imobiliária é justamente o que o MTST combate. Tá? Vamos à letra E. Dar continuidade aos ideais integralistas dos governos militares? Não. Esvaziar a luta por uma agricultura familiar? Também não. E causar caos nas cidades? Negativo. Então, somente a C está correta, tá bom? Vamos para a questão número 2. Vamos lá, gente. Qual é o contexto de surgimento dos movimentos sociais citados anteriormente? De novo, respectivamente, tá? Primeiro o CIMI, depois o MST e depois o MTST. Então, qual era o contexto? Letra A, direta já, anos 2000 e massacre do Eldorado dos Carajás? Não, né? A gente viu que o CIMI ele surgiu, já estou dando spoiler um pouquinho da resposta, mas lá na ditadura militar, nos anos 70. Né? O MST não surgiu nos anos 2000, surgiu no comecinho dos anos 90, e o massacre do Eldorado dos Carajás, ele demarca uma data que foi a data do massacre do Eldorado dos Carajás, mas foi em 97 que surgiu o MTST. Tá? Foi na data do massacre, tá? Mas não foi exatamente a partir do massacre. Então, letra B. 1972, em plena ditadura militar, confere. 1992, devido ao massacre feito a agricultores no interior do Paraná, confere. E 1997, nasce a partir de uma marcha do MST em Brasília, que é o MTST. Pronto. A questão correta é esta B. Vamos ler as próximas. 1975, estava na ditadura militar, mas não foi essa data que o CIMI surgiu. Né? Em 1988, não, 1988 foi a morte de Chico Mendes. O MST só viria a surgir 4 anos depois.
E o terceiro, que é o MTST, logo após a morte de Carlos Marighella, não, Marighella foi morto na década de 70 também, e não foi por causa disso. Em 64, não, o CIMI não surgiu em 64. Em 64 foi a época que houve o golpe militar, né, que os militares tomaram o poder. Surgiu como tributo ao Wilson Pinheiro, o MST? Não, Wilson Pinheiro foi um sindicalista também, seringalista, que morreu antes de Chico Mendes, aqui no Acre, pelo mesmo motivo. E o movimento idealizado por Guilherme Boulos no ano 2000. Não, Guilherme Boulos ele decidiu, na sua adolescência, participar do movimento, mas o movimento já existia. E não foi ele que idealizou, ele foi um dos líderes do MTST. E letra E, nasceu a partir das primeiras convenções climáticas, não. Surge a partir do massacre de Eldorado dos Carajás, o MST também não. E é fundado junto ao Partido dos Trabalhadores, também não. O MTST não tem vínculo com o Partido dos Trabalhadores, né? O vínculo que ele tem é quando ele precisa de algo político, ele luta para conquistar isso junto ao governo, independentemente de partido. Então, pessoal, a nossa revisão do primeiro ano fica por aqui. Um abraço, até a próxima. Bom, pessoal, agora nós vamos para a revisão da segunda série, né? Nós temos como tema principal os clássicos da política, tá? Mas nós vamos revisitar o conceito de democracia, vamos falar um pouquinho de política externa. E, bom, nós temos nos clássicos da política, nós vamos estudar 5 clássicos, né? São os contratualistas, são eles: Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, né? Em contrapartida a uma perspectiva diferente de Maquiavel e Montesquieu, né? Então, vamos lá. Por que contratualistas? Por que eles são chamados de filósofos da política clássica, são chamados de contratualistas? Porque eles acreditam que a sociedade, o Estado moderno, tal como é hoje, ele foi fundado a partir de um pacto social, de um contrato social. Esse contrato social, ele deixava na mão de um soberano, né, que seria o Estado, a figura do Estado, as responsabilidades primárias de uma sociedade, digamos assim, harmônica, né, que é a garantia da vida e da normalidade, no sentido de ter uma sociedade harmônica que funcione, né, regularmente. Então, Thomas Hobbes, ele vai instituir o estado de natureza. Para ele, o estado de natureza é quando os homens, antes do contrato social, antes da fundação do Estado, eles viviam uma guerra de todos contra todos. Então, não existia a lei era a lei do mais forte. Por isso que, para Thomas Hobbes, o Estado ele surge, né, ele que dá pontapé a essa teoria, né, do contrato social. Então, para Thomas Hobbes, o Estado surge para suprir essa demanda da falta de civilidade das pessoas que, no estado de natureza, roubavam e matavam ao seu bel prazer. Quem era mais forte sobrevivia. Então, a partir do surgimento do Estado, ele tem como principal função manter e dar condições de vida para os seus súditos, para os seus cidadãos, né? Então, a partir deste momento do pacto, do contrato social, para Thomas Hobbes, o Estado ele tem como principal função, novamente, garantir a vida de seus súditos, e é o único que tem o monopólio da força, ou seja, é o único que, a partir de agora, do surgimento do Estado, pode usar a força para manter a harmonia social. Para John Locke, o estado de natureza era um estado sem propriedades, onde todos eram vistos como dono de tudo, e isso para ele era enxergado com maus olhos, sabe? Porque John Locke, a perspectiva dele é uma perspectiva aristocrática, né? Ele já vem da burguesia, ele teorizou para a sua própria classe social. Então ele fala o seguinte, que o surgimento do Estado é bom, porque assim como Hobbes ele vai falar que o Estado surge para garantir também a vida, mas para garantir, acima de tudo, a liberdade de propriedade, ou seja, né,
Ele enxerga essa liberdade de propriedade, que é uma liberdade de propriedade para a classe dominante, com bons olhos, né? E ele fala também de liberdades individuais. Rousseau, ao contrário de Locke, ele enxerga o estado de natureza como se fosse um estado ideal, onde todo mundo vive em abundância, onde tudo é bem comum. Então, para Rousseau, assim como para Locke, o Estado surge para reforçar essa garantia de sociedade privada e liberdade econômica. Então, Rousseau vê isso com maus olhos, porque para ele, aí, junto com o Estado, surge o princípio da desigualdade entre os homens, né? Então, esses são os três principais contratualistas, e é o que difere um dos outros, né? Então, novamente, o que os faz ser contratualistas, né? Eles acreditam que a sociedade, o Estado moderno, tal como é hoje, é fundado a partir de um pacto social, né? Do contrato social. E a preocupação primária deles, principal, é da onde nasce esse poder, né? Vejam que, observando a explicação sobre as suas teorias, eles estão preocupados para saber como é que o poder ele permuta e como é que ele nasce, né? Ao contrário desses dois que nós vamos ver agora, que é Maquiavel e Montesquieu. Maquiavel, por sua parte, ele vive numa Itália que já tem território, já tem uma língua unificada, né? Mas não é uma nação. Por quê? Porque os territórios eles são em guerras conflagradas, são principados, né? Então Maquiavel fala, a Itália tinha território, mas era um mosaico, né? Porque um príncipe acordava um belo dia e queria tomar o território do outro, e assim o país ficava sujeito a invasões exteriores, né? Não tinha unidade. Então, a preocupação de Maquiavel era, primeiro, observar e teorizar a partir dessas relações políticas como faria para unificar a Itália, né? Ou seja, da governabilidade, da governança como nação. Então, ele, na Carta ao Príncipe, né, que alguns é controverso, alguns acham que ele está dando dicas ali para o príncipe governar, e outros acreditam que ele está falando o seguinte, olha, o príncipe, para governar, ele tem que ter 3 características principais. Ele tem que ser justo, generoso e astuto, né? E outros acreditam que essas características que ele está dando é para ele dizendo ao povo, olha, essas características é daqui para cima, daqui para baixo vocês não aceitam nenhum governante dessa maneira. Então ele fala o seguinte, o homem de virtudes ele tem que ter justiça, porque ele tem que usar, é claro, gente, que a gente se transporta para aquele tempo, né? Tempo que Maquiavel escreveu e teorizou. Então ele fala, o líder, ele tem que cortar cabeças, né? Que a cabeça dos seus oponentes, dos seus inimigos, mas que isso não se torne uma forma de pôr medo ao seu povo, né? Justiça nesse sentido, né? Generosidade que não deixa o povo passar fome e astúcia para que ele esteja sempre 2, 3 passos à frente de seus inimigos. Ao contrário, o homem de vícios, né? O homem que falha, ele, ao contrário de ser justo, ele é tirano. Ele usa o medo como ferramenta política de poder, né? Ele é egoísta. Primeiro, ele olha suas necessidades, ele não tem olhar ao povo, se o povo passa fome, se passa alguma dificuldade. E ele é impulsivo. Ele age sem pensar, no momento errado e na hora errada, né? Então, ele é impulsivo, ao contrário do homem virtuoso. Bom, então, pegando o mote dos clássicos da política, né, a gente vai ver que um conceito que está sempre em voga, que é sempre discutido, que é levado à exaustão, é o conceito de democracia, que classicamente ele é tido como governo do povo e para o povo, né? Demos quer dizer povo em grego, e cracia, governo. Então, o governo do povo e para o povo. Isso a gente não pode tirar de mente. Então, essa é a bússola, né? O conceito de democracia, existem vários outros conceitos que vão ficando mais complexos, mas o arquétipo dele é esse, né? Democracia, governo do povo e para o povo, né? Importante relembrá-los disso daí.
E aí a gente parte já para modelos de Estado moderno, né? Então a gente vai para a República Tripartite, né? Então lá a gente não falou do Montesquieu, mas a gente vai falar de agora, porque quem ajudou a elaborar esse modelo de república, essa divisão, foi Montesquieu, né? O poder de uma república, assim como no Brasil, está dividido entre 3 poderes, que são iguais entre si, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo ele está representado no âmbito federal pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado. No âmbito estadual, pelos deputados estaduais, e no municipal, pelos vereadores. Tá bom? O executivo, no âmbito federal, que é o maior, o presidente, no estadual, o governador, e no âmbito municipal, os prefeitos. O judiciário ele tá manifestado só no âmbito federal, gente, e no âmbito estadual, tá bom? Que a estrutura estadual ela também serve para ela também serve ao poder público municipal, tá bom? Então, o judiciário, a maior instância dele é o STF, é o Superior Tribunal Federal, e as instâncias estaduais são os TJs, tá bom, gente? E aí a gente falando sobre Montesquieu, ele elabora, vejam de novo, Montesquieu e Maquiavel estão preocupados em dar governança, em criar mecanismos que o governo consiga ter estabilidade. Então, Montesquieu ele cria o sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? É um sistema que ele harmoniza e equilibra os 3 poderes, onde cada um entre si é fiscal e são, ao mesmo tempo, independentes entre eles. Então, por exemplo, o executivo, né, ele regulamenta a lei, ele impõe em vigor, ele exercita a lei, né, ele faz com que ela seja cumprida. Mas o executivo também, por exemplo, os governadores, os prefeitos, o presidente, eles podem baixar decretos. Isso é uma função do legislativo, mas entre eles, cada um tem um pouquinho do poder do outro, para que eles se contrabalanceiem. Bom, galerinha, agora a gente vai falar sobre política externa, tá? São 2 conceitos básicos, mas são essenciais para a gente compreender o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Principalmente atualmente, né? Principalmente hoje, na atualidade. Então, primeiramente, vamos falar de soft power, né? Que é um conceito nas aulas que eu costumo associar ao jeito de resolver os problemas das mulheres, né? Que historicamente, socialmente, as mulheres adquiriram essa capacidade de resolver os problemas a partir do diálogo, a partir da expertise feminina. Então, o que é o soft power? O soft power é o poder da diplomacia. E o nosso país ele é exemplo disso, né? O Brasil é um país que está muito bem relacionado diplomaticamente com os outros estados, né? Estados-nações, com os outros países do mundo. E o contrário disso é o hard power. O hard power, a gente pode usar exemplos como Rússia, Israel, né? Que são países que estão tentando resolver seus problemas históricos com vizinhos, né? Que certa época foram irmãos, né? De nação. A Rússia, por exemplo, e a Ucrânia já foram fundidos, né? A Rússia, antes de uma certa divisão geopolítica, Kiev era a capital da Rússia, né? Então, russos e ucranianos, historicamente, são irmãos, né? Então, e aí, por causa de dirigentes, estão resolvendo seus conflitos à base de morte, né? E Israel, por um lado, também, que foi um país que viveu o que os palestinos estão vivendo hoje, parece que não aprendeu com a própria história, né? Não a generalização do povo israelense, né? Mas dos governantes. Então, galerinha, lembrando que vocês revejam essas revisões e que vocês anotem dúvidas para tirar em sala de aula, tá bom? Que aí a gente vai, agora, no próximo encontro, não vamos ter uma revisão completa dessa, e aí vocês vão tirar suas dúvidas, e aí até a próxima. A gente se vê por aí.